Bom dia, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu me chamo Leane, eu faço parte da célula digital da igreja IEJN, Igreja Evangélica Jesus para as Nações. E ela está situada lá na Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. E os nossos encontros aqui são todas as terças e quintas-feiras, às 7 da manhã. Amém? E essa semana nós vamos falar sobre provisão é um lugar. E você já pode estar deixando nos comentários o seu pedido de oração, que no final nós estaremos orando, determinando, em concordância, que o Senhor faça um milagre nas nossas vidas. Amém? Então nós vamos ler lá em Mateus. Mateus é Novo Testamento. Perdão. Mateus capítulo 2, do versículos 13 ao 21. Aqui fala da fuga para o Egito. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José. Em sonho disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe. Foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque não mais existiam. De volta para o Egito. A volta do Egito, perdão. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Amém? Aqui fala de José, né? José, Maria, Jesus ainda bebezinho. E nós vamos falar essa semana sobre provisão é um lugar. E quando nós pensamos em provisão, automaticamente pensamos em comida ou numa boa casa para nós morarmos e também no dinheiro. Mas a provisão, ela é um lugar determinado por Deus para que... Mas a provisão, ela é um lugar determinado por Deus para cada um de nós. Sim, para cada um de nós há um lugar determinado onde estará a provisão de Deus. Desculpa. Mas o que significa a palavra provisão? Ato ou efeito de prover. Provimento, abastecimento, fornecimento. A provisão de Deus é um conceito fundamental na fé cristã. Um farol de esperança que nos guia em meio às incertezas da vida. E quantas vezes nós nos encontramos assim, né? Que nem dizem, sem ver uma luz no final do túnel. Mas é um farol, né? Jesus é um farol que nos guia em meio às adversidades, em meio aos dias maus. Somente Jesus pode nos guiar, né? Um farol de esperança
que nos guia em meio às incertezas da vida. É a confiança inabalável de que Deus, em seu infinito amor e fidelidade, cuida de cada aspecto, seja pequenininho, grande, cada aspecto das nossas vidas, suprindo nossas necessidades, de acordo com a sua riqueza e glória. É Ele que supre, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda, é Ele que nos livra. Olha como Deus protegeu a vida de Jesus, instruindo José a fugir para o Egito e ficar lá até que Herodes morresse. Deus instruiu, usou um anjo para falar com ele. Fuja para o Egito, para preservar a vida, né? Preservar a vida deles. Veja que Deus não eliminou Herodes, ele não destruiu o perigo. O perigo continuou. É assim na minha e na sua vida. A gente passa por momentos difíceis e pensa, Senhor, me tira disso. Mas é no meio de uma situação difícil que ali Deus vai se revelar como um Deus que provê em todo o tempo. A proteção de Deus existe para fornecer abrigo, segurança. Ele nos permite sermos protegidos em lugares perigosos. Se Deus tivesse tirado o perigo do nosso meio, não teríamos aprendido e visto o quanto somos dependentes dele em todo o tempo da nossa vida. Por mais que às vezes a gente não se dá conta, ou às vezes tem pessoas que não querem dar o braço a torcer, mas nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós necessitamos dele ao levantar, ao deitar, ao nos conduzir em todo o tempo. Nós se movimentamos e existimos por causa dele. É o Senhor que nos guia em todo o tempo. Ele é o nosso sustento, ele é a nossa proteção, né? Deus nos livra em meio aos perigos da vida. Quantas vezes você pensou que não ia passar daquela noite? Tanta era a pressão, sabe? Sabe quando você passa um dia mal na sua vida? Que é tanta pressão, é tanta dificuldade, é tanta luta, sabe? Vem dos quatro cantos, é como se fosse um tiroteio, sabe? Todos os lados vem problema. E aí você se sente sobrecarregada, oprimida. As lutas vão te abatendo. E muitas vezes no meio da adversidade, as pessoas esquecem de crer e saber que Deus, Ele jamais vai te deixar numa luta sozinho, Ele jamais vai te deixar no meio do perigo sozinho, Ele jamais vai te abandonar. Não, por quê? Porque Ele não dá um fardo maior do que nós não possamos carregar. Porque Ele é justo. Em todo o tempo, Deus é justo, né? Mas o Senhor te guardou em meio a esse processo dolorido. Ele não te livrou do meio do processo, do perigo. Tipo, Ele não eliminou. Você passou por aquele momento e o Senhor estava com você. Ele te sustentou, enviou provisão, te fortaleceu, né? Em todo o tempo, Ele nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Pelo contrário, a Bíblia fala assim que quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Por quê? Porque Deus não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar a essência, o caráter dele. Nós somos infiéis, mas Ele permanece fiel em todo o tempo, né? É que nem aconteceu lá com os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eles foram lançados no meio daquela fornalha. Havia ali um perigo, havia um problema, mas Deus não livrou eles de serem lançados na cova. É isso comigo e com você, nós vamos passar por momentos difíceis. E é no meio desse processo que Deus vai nos forjando, vai trabalhando em nós. Assim nós vamos vendo quanto que o Senhor nos guarda, quanto que o Senhor nos livra, o quanto que o Senhor está conosco, o quanto que nós somos totalmente dependentes deles. E os amigos de Daniel foram lançados
na fornalha ardente? 7 vezes mais. E o que aconteceu? No meio do fogo, no meio da fornalha, no meio do perigo, ali no meio do dia mau da vida deles, Jesus se apresentou ali junto com eles. Jesus é aquele que está com você no meio das dificuldades. Jesus é aquele que vai dando provisão no meio da dificuldade. Jesus é aquele que vai te dando direção, sabe? Que vai te dando paz, que vai tirando o fardo que pesa sobre os teus ombros no dia mau. Sim, Jesus não nos abandona e Jesus estava lá com eles, na fornalha, e livrou eles. Não livrou eles da situação, mas livrou eles dentro do perigo, dentro da situação, para mostrar qual grande Ele é, qual poderoso, qual formoso, o qual majestoso é nós dependermos desse Deus maravilhoso que nos guarda e nos cuida, que não nos rejeita e não nos abandona. Nós temos que crer cada dia mais nesse Deus, né? Em nome de Jesus, crermos que Ele pode todas as coisas. Amém? E, perdão, quinta-feira nós vamos continuar com essa palavrinha, amém? Eu quero te deixar uns recados. De segunda a sexta-feira tem culto de oração das 7 às 8 da manhã, o apóstolo José Iracete, amém? Dá uma passadinha lá, rapidinha, faz a sua oração, receba do Senhor e trabalhe. Amém? Senão você também pode acompanhar online. Quarta-feira tem 2 grandes cultos. Um às 15 horas e um às 20 horas. Às 20 horas tem escolinha para as crianças de 3 a 13 anos. Amém? E sexta-feira tem a Nação Jovem. Você que é jovem, venha. Você que é jovem de 1 a 100 anos, você é jovem ainda, então participe. Amém? E você, pai e mãe, leve seus filhos para eles estarem conectados e conhecer esse Deus poderoso para transformar a vida deles. Amém? É às 20 horas, sexta-feira, Nação Jovem. E pelo YouTube é tudo junto, @IEJN Alphaville. É transmitido pelo YouTube todos os cultos. Amém? E pelo Instagram, para você acompanhar, se inscrever lá também, é @IEJN Alphaville SP. Amém? Mas acompanhe. Se você não puder ir presencialmente, acompanhe online. Amém? Acompanhe. Se encha da presença do Senhor. Busque força nele. Porque se você soubesse o quanto que Ele te ama, o quanto que Jesus te ama, e jamais Ele vai te abandonar. Coloca Jesus no começo e Ele vai até o final com você. Amém? Fica firme no Senhor, buscando, porque somente em Deus nós teremos vitória. Somente Ele é o nosso refúgio e fortaleza em todo momento. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, por essa palavra, Pai. Quero te agradecer, Senhor, pela tua fidelidade, a tua bondade e o teu amor que não tem fim. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem sido o nosso sustento de todos os dias. O Senhor tem sido, Pai, a força, a coragem. O Senhor tem aumentado a nossa fé, Pai. Senhor, eu não sei o que cada um tem passado, mas o teu Espírito Santo é aquele que sonda mentes e coração, Pai. Conhece o oculto e o profundo. E o Senhor, Pai, habita na luz e o Senhor conhece até aqueles que se encontram em trevas, Pai. Que a tua boa mão alcance cada um, Pai. Que a tua boa mão resgate, Pai, aquele que está perdido, Senhor. Que a tua boa mão, Senhor, derrame, Senhor, salvação, libertação, transformação sobre esse lar. Sobre a vida de cada um, Pai, que tem clamado pelos seus. Que o Senhor venha ouvir a oração, Pai. Que o Senhor venha trabalhar, mover céus e terra, Pai. E é tudo, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor entre com transformação, com vida, com restauração, Pai. Traz restauração, Senhor, nos casamentos, nos lares, Senhor.
Pai, aonde que parece que tudo está perdido, Senhor, que a Tua presença, Pai, ela desfaça, Pai, toda mentira, toda obra do inimigo, Pai. E que o Senhor desfaça, Pai, todo o laço do passarinheiro, Pai, sobre a vida de cada um, Pai. Os acidentes, Pai, são repreendidos e amarrados. Não tem poder contra a vida, Pai, dos Teus, Pai. Traz livramento, Pai. Senhor, visita com a Tua presença cada lado. Senhor, que sintam a Tua paz, o Teu amor, a Tua esperança, Pai. Que sintam a Tua proteção, a Tua provisão, Pai, porque o Senhor é um Deus que não abandona ninguém. Visita, Pai, se há alguém enfermo, acamado, Pai, ou no hospital, Pai, e essa pessoa tem pedido por um ente querido. Senhor, visita. Traz o médico dos médicos. Estende a Tua mão de poder, Senhor. Vai curando, vai restaurando. E enche, Senhor, de fé. Enche de esperança, Senhor. E convicção que no Senhor nós nunca perderemos nada. Que com o Senhor nós avançaremos. Que com o Senhor, Pai, nós vamos conquistar. Nós vamos saltar muralhas. Porque o Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tu és, Senhor, o Senhor dos exércitos, que nunca perdeu uma batalha. E nós cremos nesse Deus poderoso, que pode mudar, Senhor, toda e qualquer sentença. Que o Senhor move céus e terra, Pai, em favor, Pai, daqueles que buscam a Ti. Em favor daqueles, Pai, que realmente confiam totalmente no Senhor, Pai. Porque o Senhor não rejeita ninguém, Pai. Visita, cubra com o Teu sangue. Cubra, Pai, a vida dessa pessoa, a casa dela, Pai, tudo que leva o nome dela, com o sangue de Jesus, Pai. Guarda, livra de todo o mal. Traz sustento, traz provisão, Senhor. Traz, Senhor, um renovo. Renova as forças do Teu povo, Senhor. Assim, Pai, eu oro e Te agradeço, Pai. Porque tudo é para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nada disso estaria sendo falado, Pai, se não fosse por causa da Tua presença, Pai. Se não fosse por causa, Senhor, da Tua bondade e do Teu amor para conosco, Pai. Nos ajuda, Senhor, em todo tempo. E nos capacita, Pai, a Te buscarmos cada dia mais. E a ouvirmos somente a Tua voz, doce Espírito Santo. Assim, Senhor, eu oro e Te agradeço, Pai, por esse momento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe a sua vida grandemente. E nunca esqueça o quanto que Jesus te ama. O quanto que Jesus te ama. Você não é um caso perdido. Não, você não veio até esse mundo por acaso, tá? Você não é um acaso. Você é escolhido, é escolhida do Senhor. Você é filho, você é filha do Senhor. Então se posicione como um filho e como uma filha. E você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte para a casa do Pai. Volte para a casa do Pai. Se arrependa. A palavra do Senhor diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Antes o prazer dele está que a pessoa se arrependa e viva. Então se arrependa e viva. Que o Senhor sempre está de braços abertos para nos receber de volta, para nos perdoar, para nos limpar, para nos restaurar. Então não desista da sua vida. Não desista da sua vida. Não desista do que Deus falou que vai fazer na sua vida. Não desista. Prossiga, continue, avance. Porque o Senhor é a sua proteção. O Senhor é a tua força, o teu refúgio em todos os momentos. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Visite a sua mente, renova a sua mente, seus pensamentos, trazendo clareza para que você entenda todos os planos e os projetos que Ele tem para você. Grande é os planos que o Senhor tem. E não dê ouvido ao que o diabo tem te falado. O diabo, ele é mentiroso, ele é pai da mentira, ele é mentiroso, porque ele fala do que ele é, mentiroso, enganador. Creia na palavra,
Creia na palavra do Senhor, creia no que Deus falou para você. Toma posse, se segura nessa palavra e creia nesse Deus grandioso que muda toda e qualquer sentença. Não tenha nada do que Deus não possa mudar. Não há nada. Então não desista da sua vida. Não desista da sua família. Não desista dos projetos que Deus colocou na sua mão. Amém? Deus abençoe a sua vida, sua casa. Em nome de Jesus. Se Deus nos permitir, quinta-feira estaremos aqui. Amém? Deus abençoe a sua vida.